formigas. Quem é que nunca, desde a infância, não parou diante de um formigueiro a ver o que é que outras formigas levavam nas mandíbulas? Nunca ninguém viu uma formiga a levar o cadáver de uma outra formiga na direção da casa delas? Quem viu, levanta o braço. Vou aproveitar que estão aqui 500 pessoas. Ei, tanta gente, pá! Grandes observadores da natureza. Eu também. Desde a infância. Agora, eu não sabia porque é que elas faziam isso. Será que era para eliminar vestígios para os predadores? Não é? Defender o grupo? Seria por outras razões que não cogitamos? Mas fui ver porque é que isso aconteceria, porque é que elas transportavam, seria para se alimentar, o que é que seria, e cheguei a esta investigação. Antes disso, é importante perceber que as formigas são, olha lá, não sei o que faço, não querem vir mais para a frente, não é? Já ouvem assim? Pronto. Já ouvem? Não ouvem? Opá, não sei o que faço. Assim já ouvem, tem que virar para a luz. Está bem. Pronto, são seres gregários e o indivíduo em si não tem interesse nenhum. O que interessa é o coletivo. O trabalho deles tem em vista o todo. Não é? São muito funcionais. E então, quando morre alguma formiga, a gente à tradução um caminho pisa formigueiros e nem repara. Ficam ali os cadáveres das formigas pisadas, estropiadas, a morrer, não é? Então, pelos vistos passados, dependendo da temperatura, passados 2 dias, a decomposição do cadáver da formiga já se ouve, começa a exalar, pelos vistos, odores de ácido oleico. E, nesse caso, uma das formigas mais próximas chega lá, pega no cadáver da formiga e leva-o embora. Pelos vistos, leva para o que podemos chamar no cemitério, vão todas para o mesmo sítio, não é? E fica-se por aí. Curiosamente, se pegar neste ácido oleico e se chapinar uma formiga viva, a primeira formiga que estiver perto dela vai pegar na formiga viva e leva como se estivesse morta. Claro que isto é um exercício de exaustão. Quando o ácido, o odor acaba, a formiga pode ter uma vida normal. Bem, mas formigas são insetos, não é? Não têm esqueleto, são invertebrados. Se for um rato, se calhar está mais perto dos nossos hábitos. E este é um rato africano que vive em túneis debaixo da terra. É o rato toupeira nu. Pelos vistos, eles, não sei se é por viverem em túneis, também têm uma rainha, como a formiga. Sabem que nos formigueiros há uma formiga que põe-se para lá por ó, não faz mais nada, não é? E pelos vistos, apesar de serem mamíferos, o rato toupeira também é um bocado assim. Mas quando algum morre lá nos túneis, eles, lá nas galerias, têm um sítio que se chama latrina, pegam no cadáver e põem para lá, e quando aquilo enche, tapam e criam outro armazém. Pronto, não tem muito a ver connosco, não é? Mas pronto, ratos são ratos, os elefantes também são mamíferos. Será que os elefantes podem evidenciar de alguma forma sentimentos de perda ou de desgosto? Há várias observações que apontarão nesse sentido. Por exemplo, George Whitmire, Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Os elefantes organizam-se por matriarcado, não é? Fêmeas e juvenis, e os machos andam à volta, só se encontram com elas para os sítios. E então, quando uma matriarca, uma chefe, digamos assim, morreu, ele observou que uma das fêmeas próximas dela permaneceu junto do corpo durante bastante tempo a balançar. Poderá ser um sinal de stress. Outras fêmeas levantavam os pés à altura do crânio tombado e pousavam. E outras iam com as trombas delicadamente às presas, aos dentes, o que demonstrava de alguma forma comportamentos de cuidado ou de pesar diante da matriarca. A matriarca é muito importante porque tem memória de elefante. Ela sabe nas secas onde poderão ir beber água, onde poderão procurar pasto
e isso é vital para a sobrevivência da manada. Depois, naqueles conflitos entre o homem na agricultura e as migrações dos elefantes, houve um elefante que teve que ser abatido. E então este observador, George Adamson, depois do elefante ter sido abatido, esquartejaram, deram a carne às tribos da vizinhança, às populações da vizinhança, e depois, para aquilo não ficar ali, arrastaram a carcaça cerca de 1 quilómetro. No dia seguinte, eles verificaram que elementos da manada desse elefante pegaram em ossos da pata e omoplata e levaram para o sítio em que o elefante tinha sido visto vivo pela última vez, o que terá a dizer qualquer coisa, não é? E há outras observações que apontam para uma visitação de ossadas de membros que eles sabem que morreram ali e que depois ficam os ossos e eles tocam delicadamente com algum pesar. Bem, mas elefantes têm trombas maiores que eu. Digamos que os símios, os chimpanzés, ainda conseguem ser mais próximos de nós. Conseguem ouvir aí ao fundo? Ouvem? Aleluia! Eu joguei que não estavam a ouvir, caramba. Agora vou falar melhor. Então, da Universidade de Leipzig, Alemanha, este primatologista, Christoph Busch, afirmou, depois de longa investigação, que de certo subestimamos a consciência da morte em chimpanzés. Há observações em que se nota que os chimpanzés juvenis evidenciam expressões de desgosto na morte das mães. E vice-versa, mães que perdem. Estás a ver, Ulisses? Ulisses que viu. Os chimpanzés também cuidam bastante tempo das suas crias, não é só o homem. Está distraído logo. Quando há juvenis, crias que morrem, as mães parecem recusar-se a aceitar a sua morte, inclusivamente com crias até aos 2 anos de idade. E é evidente que as moscas varejeiras, que têm uma função muito importante, que é libertar os nutrientes do corpo, não é? Põem ovos para as larvas comerem, defecarem e o ecossistema, as plantas, nomeadamente, poderem ter nutrientes que voltam a ser utilizados. Põem-se ovos e elas têm mesmo que enxutar as moscas, não é? Em relação a outros adultos, parece que não há grandes reações expressivas à morte de algum. E com os gorilas é parecido. São cerca de 98% dos genes em comum em relação à nossa espécie, ao Homo sapiens. Certo? E agora acabou a charada, vamos para outros bichos. Ao ser humano. É mais fácil nós lidarmos com os nossos problemas, não é? Temos a linguagem mais desenvolvida e com os esclarecimentos que o Espiritismo nos proporciona, nós sabemos que, ao contrário da ótica materialista, nada acaba com a morte do corpo físico, não é? Então aquela coisa, na ótica materialista, a gente pode dizer, eu choro, eu vou passar o resto da vida a chorar, a carpir pelos entes queridos que partiram. Pronto, é uma opção. Mas com as informações que nós temos através da comunicação daqueles que partem, que é muito frequente, nós sabemos que há uma interação e que a felicidade deles, no lado lá, no mundo espiritual, acaba por ser relativa face à forma como nós encaramos a sua partida do lado de cá, não é? Vamos imaginar que eu desencarnava rapidamente e a minha família, os meus 2 filhos, a minha mulher andavam a chorar durante 2 anos, não é? Aquele desgraçado já não chega com o salário ao fim do mês para ajudar no orçamento familiar, e não sei o que mais, partiu, ainda podia estar mais uns 20 anos até eu me reformar, não sei o que mais. Não é assim que eles pensam, estou a brincar. Mas pronto, e eu num plano espiritual de gatas a tentar conseguir enfrentar a vida, trabalhar, não é? Aprender mais e tal, e preocupado com aqueles morcões que estão a deixar de fazer o trabalho que lhes compete. E por minha causa, ainda por cima, quando eu não estou tão mal como isso, não é? Só depende de mim. Não faz sentido. Por outro lado, se eu ao partir vir que eles aceitam isso com o desgosto natural que se ultrapassa e acabam por guardar os momentos que viveram comigo com muito carinho, não é? Esquecem as asneiras que eu fiz,
não é? As alturas em que não fui lá muito feliz com ele, mas lembram-se daquelas alturas em que eu nem percebi que fui bom com ele e que eles valorizaram, ou hipervalorizaram, não é? E isso vai funcionar como um estímulo de ordem telepática até, para que ele me sinta feliz porque eles estão a cumprir a função de aprendizado na bolsa de estudo que é a vida terrena, não é? Dá para perceber a diferença. E de lá para cá, estas interações todas, não é? Nós é que achamos que os nossos sentidos são o máximo, a gente vê tudo, ouve tudo, sabe o pano, sabe muito pouquinho, não é? Então agora vamos passar a folha para o outro lado. Nós temos uma reunião semanal em que colaboramos numa associação espírita, como acontece em tantas associações espíritas pelo mundo fora. Uma reunião mediúnica que tem por objetivo ver quem os amigos espirituais trazem a manifestar-se e que precisam de ajuda, porque muitos de nós partimos e nem damos pela morte. Entra-se numa espécie de sono, há o desligamento, às vezes passam até décadas e nós achamos que ainda estamos no corpo físico ou doentes num hospital, não é? Ou qualquer coisa assim, e já estamos lá de lá. E então resolvi, porque já tinha isto passado a papel, foi só por isso, usar um caso em que tem no final um reencontro interessante. Porque os afetos que partem, de facto, ficam numa situação de despedida temporária. Vão à nossa frente, isto passa rápido e a gente reencontra, provavelmente. Então, naquela altura, não fui eu que fiz o esclarecimento, estava a coordenar a reunião, e um dos médiuns, depois da prece de abertura, um dos médiuns entra em transe, muda a postura corporal, autoritária, não é? Rosto endurecido e fala assertivo. Isto foi em 23 de setembro de 2014. Boa noite, diz o Espírito. Pelo que vejo, estão aqui reunidos em nome do Criador. Agora reúnem-se assim, sem os devidos paramentos, nas catacumbas, como na era primitiva. Por que não se reúnem na igreja onde está Jesus? E quem esclarece a entidade, que foi designada previamente, traz à conversa o que é que ele pensará sobre a imortalidade da alma. E então o Espírito responde: a verdade ninguém sabe ao certo. Ele já estava de lá, mas não sabia. É por isso que assumo que não sabemos tudo, porque existem manifestações das almas. Se há alma, diz ele. A tua, por exemplo, diz quem conversa com ele. E diz ele: a minha também existe, com certeza. Existem casos de manifestações dessas almas, exorcismos, essas coisas. Somos contra, diz ele. Ressalva logo, porque isso só vos traz misticismo, falsidade, crendice. É uma opinião. Não conseguem provar nada. Porque com a formação que tenho, superior, ninguém me faz arredar a pé. Só sei que vim aqui parar, não sei como, e vejo-vos aqui reunidos. São os amigos espirituais que os trazem, mas eles não veem. Vi-vos a orar, isso é bonito, mas por detrás não sei o que sois capazes de fazer. Mexer nestas coisas, com os mortos. Então não sabes porque vieste aqui? Não, ultimamente tenho andado doente. Tem? Já tomaste consciência da tua situação vibracional? Estou numa situação vibracional, como dizes, em baixo. Nestes 80 e tais, o médium tem 60. Até porque já nem estou a exercer. Diz-me, o que é a morte para ti? É o fim do corpo carnal. Será o princípio de uma vivência espiritual para Deus. O que ele sabia. Pois é, com todo o respeito, o teu corpo já sucumbiu há muito. Deduzo o que estás a dizer, que já morri para os meus fiéis, já não presto para nada. Estás aqui apenas em espírito. Falo contigo, diz a entidade, com o meu espírito. E sabes por que falas connosco em espírito? Porque afinal há uma pessoa, um médium, a palavra médium estragou tudo, que te emprestou o corpo dele para te poderes comunicar. Ficou logo incomodado. Não estou a perceber o que estás a dizer.
espera aí, pensei que te estavas a referir ao corpo velho, já morreu para a vida, mas estás a dizer que o corpo já morreu? Que corpo? O meu corpo? Então não estás a falar comigo? Então que corpo é esse que morreu? Disparate, não é? Esclarece, estou a falar contigo, mas estás aqui em espírito apenas, compreendes? O teu corpo, vítima talvez de uma doença, já baixou à sepultura há muito tempo. Olha, vê as imagens que te vão aparecer. Normalmente os amigos espirituais começam a passar as imagens do funeral a que ele não assistiu, dele. Estranho, estás, chega-se para o lado, poxa. Até espírito tem medo da morte. Explica-me lá melhor. Ele já estava calmo, mas passou a estar irritado. Tem calma, vamos orar. O que é que vai fazer? A prece é de facto uma concentração intensa de bons sentimentos que tem um impacto vibratório ótimo para abrir a capacidade visual e auditiva dos espíritos que estão fechados nas suas dificuldades. E diz então a entidade já quebrada: já estou a ficar sem forças, estou perturbado. O que é que se passou então? Então já morri, foi? Já morri. E de repente ele começa a observar o que nós não vemos, já a dimensão espiritual, e perde a pose toda e diz: eu vi, não é possível. Então como é que estou aqui a falar contigo? Já te falámos nisso há pouco. Sabes, há aqui alguém que com muito amor te quer ajudar. Como é que isso é possível? Como é que fazem aqui que eu não entendo? Como é isto possível? Se ela já morreu há tanto tempo, oh minha querida mãe, não é possível. Como está cheia de luz, como o cabelo dela brilha. Deixa-me dar um abraço, deixa-me ir ao encontro dela. Oh minha querida mãe, isto é muito emocional, não é? Estou a viver um sonho. Não é um sonho, é a realidade. Vou ter de estudar novamente todas estas coisas, com certeza. Vocês perceberam, mas ele era um padre. Vou deixar este diálogo. Tenho de perceber isto, mas antes quero estar com a minha mãe. Ela está ali, quero ir dar-lhe um abraço. O cabelo dela brilha, aqueles cabelos branquinhos. Não entendo como é possível. Então a sua alma está mais do que viva. Vais frequentar escolas. Olha, pensei que estavas a ludibriar-me. Não sei com que palavras te agradecer. Vou dar um abraço à minha mãe. Comecei por dizer que devias ir para a igreja e afinal os da igreja é que têm que vir para aqui. Agradeço-vos e que Deus nos abençoe a todos. E lá foi ter com a mãe. Agora outra página. Estas situações, este tema é muito sensível. Na segunda-feira passada, à noite, na turma de curso básico de Espiritismo, um companheiro nosso estava a comentar o item da perda de entes queridos. Estava no programa. E uma pessoa, com mais de 20 anos do que eu, que perdeu um filho, no final da breve dissertação dele, disse-lhe assim: olha, eu não quero ofender ninguém, mas penso que só deve falar sobre este tema quem já passou por isso. E eu não passei completamente por isso, mas tenho alguma experiência. E vou quebrar uma regra e vou falar da minha experiência para não estar a afrontar a experiência dos outros. E reservo-me o direito de pensar assim. Não tenho qualquer intuito de ofender ninguém. Também na turma de curso básico há uma data de anos. Aparece-nos gente que não frequenta associações a inscrever-se. E havia uma senhora jovem, formadora de empreendedorismo, trazia ao currículo gente muito mediática da televisão que dava cursos com ela, uma pessoa simpática, com quem simpatizo até hoje, embora não a conheça bem, e a dada altura, no final, procurava-nos sempre a conversar um bocado. É aquelas pessoas que têm muita necessidade de falar, têm uma taça cheia, e nós temos que esperar que a taça esvazie um bocadinho para poder colocar qualquer coisa. E então, a dada altura, ela fazia o somatório da vida de toda a gente como sendo um chorrilho de perdas. Toda a gente perdia tudo. A gente perdia a juventude,
Ele perdeu o irmão, a gente perdia a conta bancária, a gente perdia, era só perdas sobre perdas. Eu nem consigo enumerar tantas perdas como eram descritas. Mas é estranho, embora eu não goste de economia, que não haja aquela ideia de investimento nessa área, não é? O que nós temos neste âmbito é um investimento, e o investimento é uma aparente perda, porque nós perdemos para ter um retorno a curto prazo, não é isso? E aquilo que nós andamos aqui a fazer não é perder nada, andamos aqui a capitalizar interiormente amor e sabedoria. Mas podemos não perceber logo isso, não é? Então resolvi, e é aqui que eu peço perdão por expor a minha experiência, resolvi fazer contas do ponto de vista quantitativo. O meu quadro de infância, éramos 4, meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho que eu, 3 anos, e eu. Nesta altura estou só eu. Então fiz uma tabela de perdas e uma tabela de ganhos. Na tabela das perdas eu verifico que a esta data meu pai partiu há 20 anos. Mas eu tive uma experiência comum de 34 anos. Quanta bênção! Meu irmão partiu há 2 anos. Mas eu vivi 52 com ele. Minha mãe partiu há cerca de 2 anos também, mas eu vivi também 52 anos aqui com ela. Se eu fizesse o somatório, eu sou milionário dos afetos, não é? A gente sente a partida e tem saudade, não é? Mas não podemos agarrar-nos a sentimentos que nos destroem, não é? Temos que compreender que nos relacionamos com os outros num papel de autonomia, não é? O facto de não estarmos juntos no plano material não quer dizer que não nos amemos e que não nos reencontremos, não é isso? É algo que nós podemos interiorizar. Mas se do ponto de vista quantitativo eu sou milionário dos afetos, do ponto de vista qualitativo, então isto ainda atinge proporções maiores. Eu resolvi fazer aquele risquinho, por acaso deve dar para ver aí no fundo, das décadas, 10 anos, 20 anos, 30 anos, entre o espaço dos 0 aos 10 anos é o espaço A, dos 10 aos 20 é o espaço C. Aos 20 e tal autonomizei-me, comecei a trabalhar e a ser responsável pelos meus filhos, não é? Quando eu tinha quase 40 anos, o meu pai foi chamado ao mundo espiritual. Quando eu tinha pouco mais de 50, foi o meu irmão e a minha mãe, certo? No entanto, se o meu pai me tivesse partido entre os 0 e os 10 anos, ou a minha mãe ou o meu irmão, eu iria sentir muito mais tudo o que de bom recebi deles, não é? Isso quer dizer que o espaço de vida material entre os 0 e os 10 anos é qualitativamente muito superior às décadas posteriores. E entre os 10 e os 20 anos é superior às décadas seguintes. Ou seja, nós ao passarmos aqui desempenhamos funções e nessas funções de interação nós aprendemos uns com os outros, não é? Portanto, são ganhos enormes que tive desde a infância. Então o que é que nos resta, não é? A ideia de que tudo continua, nada parou, não é? Essa ideia que a gente tem muito vaga do mundo espiritual, que é uma abstração, não é abstração nenhuma. Isso, vamos chegar lá. Todos vamos poder conferir. Mas quando estamos envolvidos nessas atividades e interagimos com isso, a questão das dúvidas deixam de ser sustentáveis, não é? Nós lidamos com isso. Portanto, o tempo importante é o agora. Como é que nós estamos a reagir às situações que nos acontecem? Ninguém tem que ser super-homem, nem ninguém tem que ser super-mulher. Tem que se aceitar como é, mas tem que perceber que sentimentos que nos afundam não são os que são melhores para nós termos ou mantermos a curto prazo. Dar a volta, não é? Há tanta coisa boa que nos retém na vida, não é?
já tenho citado, mas nós não damos valor nenhum ao que temos de bom e vital, porque é abundante. Nenhum de nós se lembrou, vou repetir isto, lamento, é uma pulsão irresistível. Nem eu me lembrei que estava a respirar desde que acordei. E devo ter estado a respirar desde que dormi. Não me lembro. Estamos a respirar. Respiramos montes de vezes. Mas se nós taparmos o nariz, a boca e não respirarmos pelos ouvidos, não é? Vamos em pouco tempo ficar aflitos porque não estamos a gozar de uma coisa que é abundante. Mas não é só o oxigênio que é abundante nas nossas vidas. Quantas vezes nós só passamos a valorizar aqueles que partem depois de eles terem partido, não é? Então é muito importante nós percebermos que na vida existe sempre um prato de duas balanças, aquelas balanças de dois pratos que existiam antigamente nas mercearias do século passado. E nós andamos sempre com essa balança pendurada na cabeça. De um lado temos as bênçãos, do outro temos os agravos. Nós só gostamos de contabilizar as perdas, parecemos um patrão avarento, não é? As perdas estão sempre no prato, sempre a ser contabilizadas, e as bênçãos, os ganhos, estão no bolso, estão garantidos, a gente não quer saber, mas não estão garantidos para sempre. Então é muito importante a gente colocar essa visão nova que os Espíritos nos apelam nas suas obras, não é? Do otimismo, da esperança, da volta que podemos dar dentro de nós para continuarmos o processo de aprendizado e não bloquearmos, não é? Então guardar essas memórias afetivas. Eu tenho montes de memórias afetivas que utilizo até na concentração dos trabalhos mediúnicos para potenciar vibratoriamente a ternura, o carinho, que são energias que saem, fluidos, o que quisermos chamar, não são, se calhar, nem energias nem fluidos, são outra coisa que não tem nome, mas são movimentações e empatias que se criam e que nos fazem muito bem ao coração. Então continuar com aquilo que é essencial e que não depende das filosofias, das religiões, de ser ateu, de ser espiritualista, de ser o que seja, que é o amor, não é? Aquele amor que nos falava Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o que nos resta, é amar. É isso que nós estamos a aprender aqui e a aprender no plano espiritual. O resto é papel de embrulho de qualquer um ser, não é? E isto reflete-se nas nossas atitudes. Esta ideia é esquisita, mas é uma lei da natureza, quase. Ser feliz é mais dar do que receber. Na minha experiência, não digo que seja a dos senhores, não me atrevo a isso, quando eu fico triste pela partida dos meus entes queridos, dá-me a sensação que eu quero receber, quero vampirizar a sua presença, entrada. Eu quero tê-los no meu egoísmo perto de mim. Mas se eu pensar na ternura e no carinho que tive com eles e que tenho, eu sou feliz porque estou a dar-lhes. Estou-lhes a dar ternura com os meus pensamentos, com os meus sentimentos. Então, isto aplica-se nestas áreas, que eu já vou falar, nestas áreas e em todas as outras. Ser feliz é mais dar do que receber, que no fundo é a caridade que nos fala o Espiritismo, o amor em movimento, o amor em ação, porque se o amor ficar fechado no nosso coração, não se comunica, não é contagiante. Era esta a mensagem que trazíamos hoje, muito simples, espero não ter ofendido ninguém, certo? E